Olá, bom dia. Estamos às 6 horas da manhã do dia 7 de fevereiro de 2023. Agradecendo a todos aqueles que têm contribuído com o nosso canal, quer seja os inscritos, porque os visualizadores chegamos a 11 mil, mas são curiosos. Os inscritos já estamos perto de 1.500. Então, graças a Deus, estamos crescendo. O Colégio Mago Caldeus e a maçonaria de tradição são grupos restritos e quem tiver interessado terá que dirigir um e-mail para mim para pegar a ficha de inscrição, porque as reuniões serão feitas por virtual. Você pode morar no Paraná, você pode morar no Panamá, você pode morar onde quiser. Se você morar aqui no Rio de Janeiro, você vai poder vir na minha casa e fazer aqui a reunião presencial. Se não, o meu técnico fará através de um programa com que o meu computador transmita o que estará acontecendo aqui nessa mesa. Como a maçonaria tradicional não precisa daquela parafernália toda em que os maçons ficam vestidos de jumento de cigano e parece que vão desfilar na Marquês de Sapucaí, isso é novidade, é a partir de 1717, e nós odiamos a maçonaria de 1717, mas vamos reservar um capítulo só para ela. Quando terminarmos essa série, esse vídeo é o último, vamos começar a mostrar só o lado podre da maçonaria. Será a próxima série. Então, já temos então a próxima. Então, vai ser em 1717, segundo eles. Pulamos por cima. O fato é que em 1914, ou seja, lá para frente, começa, aliás, em 1789. 1789, a Revolução Francesa, os Rothschild tomam conta do mundo. Então, o grande marco para o nosso objetivo aqui é a Revolução Francesa. Já exploramos demais. Os Rothschild se tornam os donos do mundo. Mas eles têm um plano especial para a Ásia. Ou seja, a Rússia, a China, a Polinésia, o Japão e aqueles países ali, eles acham que são bárbaros, são tribos bárbaras, que não vale a pena. Então eles não ligam, deixam para lá. Com o tempo, esses bárbaros, que são mongóis, tártaros, caucasianos, cázaros, eles vão se organizando, vão formar o Império Russo. Mas isso eles não supunham. O fato é que eles vão fazer o seguinte: Revolução Francesa, que é o marco, não nos esqueçamos, é o ponto mais importante, que vai entregar praticamente o mundo aos Rothschild, exceto a Ásia. Mas por que exceto a Ásia? Porque eles acham que os bárbaros da Ásia jamais terão inteligência para se organizar. Se fuderam. Hoje está dando um trabalho danado para eles. Bom, então, depois da Revolução Francesa, os Rothschild decidem que vão conquistar o mundo. E a desculpa é fazer com que os judeus, coitadinhos, tenham o seu próprio templo. Ó, a Igreja Romana tem o Vaticano. Os muçulmanos têm a Caaba em Meca. E os judeus, são as três grandes religiões, não têm o templo, porque no ano 70 depois de Cristo, o templo de Jerusalém foi destruído por Tito e Vespasiano. Então, para agradar os judeus ortodoxos, os cázaros, que não são judeus de sangue, fazem um plano, já dissemos, e pedem a Lord Lionel Rothschild que consiga da rainha da Inglaterra uma permissão para ocuparem a Palestina. Consegue, a Declaração Balfour. E aí vai acontecer o que nós já mostramos para vocês. Vão matar o arquiduque Francisco Ferdinando, coitado, jovem, não tinha nada não tinha motivo nenhum para ser assassinado, mas acontece que o país que ele governa domina
Ele governa a Áustria e domina a Bósnia e a Hungria. Então, ele vai ser a bola da vez. Ou seja, vão fazer com que ele, sendo assassinado, comece assim um movimento que vai dar origem à Primeira Guerra Mundial. Bem, estou tentando aqui ver se eu encontro ele. Estava fácil, mas está aqui. Então, é esse o homem cujo assassinato em 1913 vai produzir em 1914 a Primeira Guerra Mundial. A Guerra Mundial. Porque dividir em primeira e segunda é besteira. Pronto. Mas isso tudo fazia parte de uma estratégia. Agradar os judeus ortodoxos, dando a eles a Palestina, colocar-se no centro do mundo árabe para controlar todos os países árabes, os cázaros. Então, além de atrair para a sua amizade, para o seu círculo de influência, os judeus ortodoxos, que tinham grande peso no mundo, o judaísmo era uma religião respeitada e tinham muitos bens, o judeu sempre foi trabalhador, o país onde o judeu se estabelecia geralmente progredia, o judeu é trabalhador, quando o judeu religioso decide, ele consegue fazer de um país, a população judaica no mundo, mais ou menos de 100 anos para cá, é menos de 10%. Mas as conquistas tecnológicas, científicas, médicas, são todas judaicas. É um povo privilegiado realmente, é o povo eleito por Deus. Não sabemos por que Deus escolheu eles para isso, mas é. Então, com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinand, nós vamos começar agora um plano desenvolvido pelo Rothschild. Por que sabemos que é um plano? Sabemos que é um plano porque antes desse assassinato, que foi em 1913, né, o barão Lionel de Rothschild e o Theodor Herzl tinham pedido a Lord Balfour o apoio da Inglaterra num possível conflito mundial, para poder dar Palestina para os judeus, todos. E assim eles se uniriam. Aparentemente, os judeus de sangue, semitas, se uniriam aos judeus falsos, os cázaros, que entre eles chamam o nome de sefaraditas, os semitas, e askenazitas, os não semitas, mas assim eles tinham um artifício, unir-se-iam. E assim enganariam os judeus ortodoxos. Aconteceu. Balfour fez a declaração, assassinaram o arquiduque e veio a guerra. Né? Não adianta dizer que foi Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, isso é babaquice. O importante é a gente dizer que houve uma guerra mundial. Aqui está, nesse livro de História Universal, da Bloch, editor, ele é judeu, o título que ele traz é A Grande Guerra. É esse o verdadeiro título. Então, com a Grande Guerra, o objetivo dos judeus cázaros, askenaz, falsos judeus, era conseguir a amizade dos judeus ortodoxos, semitas, criar o sionismo mundial, ou seja, eles são a minoria, e criariam uma lei que protegia as minorias. Então, sob o pretexto de proteger as minorias, os negros, os aleijados, os deficientes, os pobres, na verdade, eles estavam protegendo a eles mesmos, né? Porque a lei do sionismo protege as minorias, os LGBT. Então, a minoria que eles queriam proteger eram eles. Tanto assim que na Alemanha, durante a Guerra Mundial, o bigodinho lá, o Raio, né, da Cruz Gamada, ele matou 20 milhões de civis e me indigna saber que só se fala dos 6 milhões de judeus, como se só existisse judeu no mundo. Ou seja,
não são judeus ortodoxos. Os judeus ortodoxos sabem que o neto do barão de Rothschild, quando ele tomou o poder na Alemanha, ele matou ciganos, ele matou negro, porque ele era racista, né? Ele matou sacerdotes intelectuais, ele matou até o próprio guru dele, que não concordava com a Guerra Mundial, e estava orientando ele para tomar o poder democraticamente, mas ele tentou um golpe de Estado que deu errado, ele foi preso, e lá escreveu na prisão, escreveu o livro Mein Kampf, Minhas Lutas, que espalhou-se pela Alemanha toda, graças ao dinheiro do barão de Rothschild. E olha só, Hitler não era nada, disse o nome, né? Não era nada. Era um pintor de paredes e um pintor de quadros. Na Primeira Guerra Mundial ele foi cabo. Aí o barão de Rothschild descobriu que tinha um neto e que esse neto estava ali disponível e apenas era um cabo do exército da Primeira Guerra Mundial. Como os lagartos, né? Os diabólicos, como é que chama? Bem, eles dão muito valor ao sangue. Eles chamaram ele, e depois que eles conquistaram a Palestina, com o final da Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial teve duas finalidades: destruir a Rússia em 1917 e, feito isso, dar a Palestina aos judeus. Conquistados esses dois objetivos, em 1917 a Rússia foi destruída e em 1918 a guerra acabou, porque a Palestina foi dada aos judeus. Então, quem foi o destruidor da Rússia, nós já mostramos aqui para vocês. Ele nem imaginava o movimento que ele estava fazendo, até onde iria. Está aqui ele, rapazinho, com o nome falso, Vladimir Ulyanovich é o nome dele, e ele usa o nome de Lenin, e ele aí entra na Rússia, mata Rasputin, chacina a família do czar, e aí conquista a Rússia. O movimento é chamado Revolução Bolchevique. Mas ele conquista a Rússia com a intenção de, agora já viu que a Rússia, os bárbaros se organizaram, e ele quer anexar a Rússia ao Ocidente. Ou seja, a ideia de Lenin é a seguinte: a União Atlanticista, ou seja, os Estados Unidos, se organizam, a América se organiza, e aí a organização dos Estados americanos vai fazer com que os Estados Unidos seja o líder, né, de uma ordem mundial chamada a Velha Ordem Mundial. Aqui está escrito, ó, a Velha Ordem Mundial, é o Atlas Geopolítico. Então, nesse mapa mundi, planisfério que está aqui, ó, aqui está o América, e o bloco americano domina. Estados Unidos, aqui, Canadá, Alasca e a América Central e a América do Sul, que são o quintal deles. Mas eles exploram nossas riquezas. Aqui a África, que eles vão retalhar. Aqui a Europa, que vai ser envolvida na guerra. Então, conquistado o objetivo da Primeira Guerra Mundial, tomar a Rússia e dar aos judeus inocentes a Palestina. Nós temos a informação de Jacques Bernstein que quem denunciava onde estavam os judeus escondidos eram os judeus cázaros, ou seja, os amigos do Bigodinho, que eram judeus falsos, sabiam onde estavam escondidos os judeus verdadeiros semitas, e eles denunciavam. Por isso, depois, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o julgamento de Nuremberg, que é a queima de arquivos. Por que que houve o julgamento de Nuremberg? Para matar os líderes do movimento lá da Cruz Gamada. Para poder queimar os arquivos, porque todos os generais do Bigodinho, da Cruz Gamada, do Raio, descobriram que ele era judeu. Descobriram que ele era neto do barão de Rothschild. Tentaram assassinar ele 3 vezes. Não conseguiram. O resultado é que, seja como for,
a guerra vai ter uma segunda fase. E nessa segunda fase, aí a Rússia, aqui em roxo, já está organizada. Ou seja, os bárbaros se organizaram. A Europa está aqui amarelo, em ocre, tá vendo? Ó? E os bárbaros se organizaram num império poderoso. Lenin queria isso, porque ele pensava que ia haver uma fusão. E aí, com o dinheiro dos judeus, você sabe que os banqueiros são todos judeus, principalmente cázaros, então ele vai fazer com que ele e o sucessor dele, Khrushchev, Gorbachev, vão fazer com que o mundo se arme com armas poderosíssimas, principalmente os Estados Unidos. Então a Rússia vai ter armas para uma possível Segunda Guerra, já está prevista, então não é uma possível Segunda Guerra, é uma Segunda Guerra. Então Lenin vai receber dinheiro para poder armar as duas frentes. Ou seja, o mundo está dividido em dois. Aqui, o que Dugin chama União Atlanticista, Estados Unidos, Canadá, Alasca e o quintal deles. E aqui está o bloco eurasiano. E aqui estão os países que não sabem de que lado ficam. Então o mundo se divide em dois. Mas Lenin não sabia disso. Ele achava que conquistaria tudo. Ele supunha que os Rothschild tinham dinheiro e poder para fazer tudo o que quisessem. Não tinham. O que acontece é que os russos conseguem fazer armas tão poderosas quanto os americanos, e os americanos vão se fuder. Por quê? Porque eles vão se organizar. Aqui está, ó, América, cheia de dinheiro, tá vendo? Estados Unidos, ó, esse cifrão quer dizer, o dinheiro do mundo está nos Estados Unidos. E ele distribui na Suíça, aqui nos países que ele quer. Aqui são os países europeus, aqui são nos países Suécia, Dinamarca, e a Rússia está fora. Não recebe dinheiro. Por quê? Porque já percebeu o seguinte, que a Rússia é um perigo. Agora os bárbaros se organizaram. E os bárbaros se organizando, então é necessário deixar eles de fora. Aqui está de novo o mapa geopolítico. Você vê aqui em branco a Eurásia, né, que não tem, tá vendo? Ó, não pertence a nenhum bloco econômico. É isolada. Só que ela dá uma calça riada nos Estados Unidos. Já dissemos a vocês e já mostramos a vocês. O que é que ela faz? A Rússia, que está aqui, se une à China, que está aqui. Elas pertencem ao mesmo continente. E quando a Rússia se sente abandonada pelos comunistas, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela está tão armada quanto os Estados Unidos. Ela tem armas atômicas de um poder destrutivo fantástico. Por quê? Porque tanto o Lenin, quanto o Khrushchev, quanto o Gorbachev, quanto Stalin achavam que fariam um mundo único. Então armam os Estados Unidos com armas atômicas e armam a Ásia. Só que depois que eles percebem que a Rússia vai querer mandar na Ucrânia, na Polônia, na Lituânia, na Letônia, na Tchecoslováquia, e não vai obedecer a ele, há uma rebelião. O governo central da Rússia, chamado Czars, se proclama independente, e aí eles deixam a Rússia de lado. A Rússia deixa de receber dinheiro, fica na miséria, mas tem as armas. Não tem dinheiro para ter munição para essas armas. Então o que ele faz? Se une à China. O continente é um só, minha gente. Ó, aqui está dividido, a China de um lado, a Rússia de outro. Mas se eu pegar um mapa da Ásia toda, vocês vão ver que China e Rússia são um único continente. Vamos ver aqui se eu consigo. E aí eles dão uma calça riada legal. Legal. Aqui está
Aqui está. Olha aqui. É aqui a grande virada da história. Os bárbaros se unem debaixo de Ho Chi Minh. Já vou mostrar já eles para vocês. E aqui, ó, tá vendo, ó? A Mongólia se une à União Soviética, a Manchúria, a China, as Coreias vão se dividir, mas inicialmente são idênticas, o Tibete, o Nepal, a Índia fica em cima do muro. Então a Ásia se une como um país poderoso que não se dobra diante da Inglaterra. Então esse camponês, chefiando uma legião de soldados, expulsa a Inglaterra, que escravizava os chineses e viciava eles em ópio, como nós hoje somos viciados em maconha, cocaína e assim por diante. Resultado, sem que eles quisessem, eles fomentam a criação de um país gigantesco chamado Ásia, que engloba a Rússia e a China, com o nome de União Soviética, União da República Socialista Soviética. Aqui está, ó, União Soviética, aqui não aparece o nome China. Mas a Turquia, o Império Turcomano, o que resta dele, também adere, e a Europa aqui fica separada. A Noruega, a Dinamarca vão ser países que vão se vender. O fato é que a União Soviética, nessa época, é dona da Polônia e dessas republiquetas que hoje Putin quer reclamar, somente a Ucrânia e a Polônia. Então vocês estão entendendo agora por quê. E na Europa, o general Charles de Gaulle vai chefiar a França contra a Rússia. E os Estados Unidos vão fazer uma obra lindíssima, que é dar o que não é dele. Aqui está os judeus vivendo com os árabes pacificamente, segundo o rabino David Israel Weiss, e aqui é criado o sionismo, ou seja, os cázaros entram e tomam as terras dos árabes, expulsam eles e a Palestina fica sendo chamada Israel. Enquanto isso, aqui está agora a nova realidade. Enquanto eles se concentram em dar o Estado de Israel, fazer uma guerra com 90 milhões de soldados mortos e com 42 milhões de civis mortos, enquanto isso, a União Soviética se une com o nome de Ásia, a Mongólia, a China, e os Estados Unidos são obrigados a criar uma barreira para que a Ásia não se estenda e não conquiste a Europa. Essa barreira é chamada Cortina de Ferro. Bom, o fato é que a segunda fase da guerra vai acontecer. E na segunda fase da guerra vai ser fundamental um paizinho merda que tem aqui chamado Arábia Saudita, porque é a maior reserva de petróleo do mundo. E sem petróleo ninguém anda. Então, tanto a Rússia tem petróleo, quanto a Arábia Saudita tem petróleo. A Rússia é autossuficiente em petróleo. O Brasil também. Só que vendemos. A Petrobras não é nossa. 51% é nosso, o resto é do Rothschild. Mas a OPEP, a Arábia Saudita, se organiza, os Emirados Árabes e a Arábia Saudita se organizam para dizer aos Estados Unidos: vocês não mandam na gente porque nós temos o que vocês precisam. Sem combustível, ninguém se move. Os Estados Unidos é obrigado a se render. Mas vejam vocês aqui, ó, resultado da Grande Guerra é a produção, a criação de um país que vai ser um perigo, porque durante os bons tempos, financiados pelos bancos Warburg, que eu mostrei para vocês, nós temos o telegrama. Lenin jamais imaginou que isso fosse possível, mas temos aqui o telegrama da Polícia Secreta denunciando que o comunismo e a maçonaria tem uma dependência ao judaísmo e as lojas maçônicas têm uma simpatia especial, na verdade obedecem ao judaísmo. E aqui nós temos o telegrama do Serviço Secreto Americano proibindo que os bancos judeus
mandem dinheiro para Lenin, para Khrushchev, para Gorbachev e para Stalin. Aí a Rússia fica sem dinheiro, mas ela agora se torna independente, ela se une à China. Assim, esse telegrama, por um lado, é ruim, porque o dinheiro da Ásia cessa, ela para, mas quando ela usa o braço chinês, ela desenvolve o comunismo e a China aceita o comunismo. A Iugoslávia, que era a antiga Sérvia, lembra que na Primeira Guerra Mundial tudo começa com o assassinato do arquiduque da Áustria contra a Sérvia. Há uma inversão, a Áustria depois, na segunda fase da guerra, passa para o lado da Alemanha, enquanto que a Sérvia passa para o lado da Rússia. Então, há uma mudança muito grande, e essa mudança é chamada o novo estado do mundo, a nova ordem mundial. Então, deram um tiro no pé, conseguiram integrar a Palestina e entregá-la. Então ela passa a ser muito importante, porque ela está encravada no meio da Arábia e ela vai controlar os movimentos dos árabes. Mas a Europa está destruída pela guerra. Então um homem muito inteligente chamado George Marshall, ele vai fazer o seguinte: ele vai estabelecer um plano de reconstrução da Europa. Aqui está os milhões, bilhões de dinheiro, montes e montes e montes. Você vê que esse dinheiro não chega à Ásia, tá vendo? Ó? A Ásia não tem essas pilhas, mas a economia mundial dos que se vendem a eles é totalmente restaurada. A Europa é reconstruída, por isso é escrava deles, faz o que eles mandam, a reconstrução da Europa. E aí parece então que a Europa é rica. Por quê? Porque esses países chamados G20, né, têm dinheiro, mas esse dinheiro é emprestado do Banco Mundial. E o que é o Banco Mundial? Judeus. E o Banco Mundial está unido ao FMI, Fundo Monetário Internacional. De quem é? Judeus. E quem controla a distribuição desse dinheiro? Os Estados Unidos, que é o maior devedor. Olha a contradição, minha gente. Os Estados Unidos, aparentemente, é quem controla a situação toda. Ou seja, tudo gira em torno desse bloco, a América do Norte. Tudo são os governantes, os presidentes vendidos daqui, que decidem para onde vai o dinheiro. Ó, aqui é a dívida. Para onde vai o dinheiro? Para aqui não vem. A gente fica somente vendendo produtos, como é que se diz? Matéria-prima. Mas eles reconstroem a Europa toda e a Ásia eles abandonam. A África eles abandonam. A Austrália eles enriquecem. E aqui nós temos a Coreia do Sul, que também eles compram. Resultado, mas a Ásia vai se levantar. A Ásia vai se levantar e vai exigir uma coisa. No final da Segunda Guerra, a Ásia vai exigir que Berlim, que era a capital do futuro império do raio, do homem da cruz gamada, seja dividida ao meio. Então Berlim é dividida em ocidental e oriental. Metade da Alemanha, oriental, metade dos Estados Unidos, ocidental. Agora a Guerra Fria. Mas há um grande problema. Todos os dois lados têm armas atômicas. E é isso que está causando o problema hoje. Os Estados Unidos querem invadir. Se pudesse, já teria invadido a Rússia e a China. Mas não pode, está com o na mão. Por quê? Porque depois, aqui, quando a Rússia quebrou o muro de Berlim, entregou aos Estados Unidos, havia se formado os grandes líderes mundiais
chamados grandes, né, eles fazem uma organização lindíssima. Eles estão aqui reunidos. Olha que pose. Os 4 líderes mundiais. O Conselho dos 4, na Conferência de representava os grandes aliados. Wilson, dos Estados Unidos. Clemenceau, da França. De Gaulle já tinha caído. Lloyd George, da Inglaterra. E o italiano Vittorio Orlando. Então, esses homens, esses 4 homens, mandam no mundo. E aí, o que é que acontece? O presidente Wilson é o homem de maior confiança, porque é o mais vagabundo, é o mais corrupto, e ele vai distribuir o dinheiro pelo mundo todo. E ele vai fazer o quê? Ele vai negar, primeiro não vai negar, ele vai ser proibido de distribuir dinheiro para a União Soviética, porque a União Soviética será um perigo. Então, Lenin, que fez a Revolução Russa com o dinheiro dos banqueiros judeus, os sucessores dele agora são proibidos de receberem dinheiro dos Warburg, dos Schiff, dos Kohn-Leb e de outros banqueiros judeus. Mas, a essa altura, a Rússia tem armas atômicas de grande poder destrutivo. Não pode usá-las porque ela não tem dinheiro para disparar, para fabricar armas. No entanto, quando ela se une à China, ela vai ter o braço da China. Enquanto isso, o resto do mundo está sendo reconstruído. Esses 4 homens decidem reconstruir a Europa, com o dinheiro do FMI e com o dinheiro do Banco Mundial. Agora, é muito curioso. Quem é que distribui, quem é que diz para onde vai esse dinheiro é o presidente dos Estados Unidos, que funda, olha aqui a carinha dele, ó, tá vendo, ó? Woodrow Wilson, né, um vendido que deu aos Rothschild o tesouro americano. Ele funda, ele cria as Nações Unidas. A Rússia resiste, a China resiste, porque sabe que a criação das Nações Unidas, aqui está uma reunião da Assembleia das Nações Unidas, ele sabe que é uma artimanha dos Rothschild para, reunindo todos os países, mandar em todos. E aí exige uma condição: ter direito de veto. Ou seja, uma decisão tomada pelas Nações Unidas é discutida primeiro, e nessa discussão a China e a Rússia têm direito de dizer sim ou não. Se decidir invadir a África, por exemplo, foi decidido, foi. Agora, a China e a Rússia concordam? Não. Então não vai ser. Essa é a condição que eles impõem para participar. Como eles cresceram muito, como eles têm muitas armas nucleares, como eles têm muito poder, o Wilson vai ter que engolir. E aí, nessa grande assembleia, a Rússia e a China têm muito poder. Eles não são lacaios dos Rothschild. Eles têm direito de veto, enquanto que os outros só têm direito de voto. Mas são 5 os países: França, Canadá, Inglaterra, Rússia e China. São 5. Então, está aqui criado o primeiro organismo que Rothschild faz para mandar no mundo. Porque ele domina esses países. Como? Ele reconstruiu esses países. Lembram? Emprestou dinheiro do FMI e do Banco Mundial. E esses países devem a ele uma fortuna que não vão poder pagar nunca. A dívida vai ser mantida e nem eles querem que seja paga. E assim eles controlam. Mas a Rússia e a China usam artifício. Nós só participaremos se nós tivermos direito de veto. Ou seja, nada se fará no mundo se nós não dissermos sim. E aí, o canalha do Woodrow Wilson vai ter que aceitar. Vai ter que aceitar porque ele quer o mundo todo unido. Talvez no futuro a gente consiga conquistar. É a tentativa deles agora. Agora vocês entendem. Agora estão tentando. Então, assim, o primeiro passo deles é a Assembleia das Nações Unidas, a ONU.
A ONU é, portanto, um artifício dos países europeus reconstruídos com o dinheiro do FMI e do Banco Mundial, que na verdade é dos judeus, e o maior devedor é os Estados Unidos, e é exatamente quem determina para onde vai, quanto. Não é engraçado? Então os Estados Unidos é um filho da puta. Por quê? Porque ele precisa de mais dinheiro do que todos os países para manter o arsenal dele atômico maior do que o da Rússia, mas ele finge que é o chefe. Então é um boneco, é um safado. Esse canalha que está aqui entregou o tesouro americano aos Rothschild, aos bancos Rothschild. Esse canalha aqui idealiza a ONU. E os outros vão fazer uma organização que vai se chamar a OTAN. E é a OTAN quem está agora tentando tomar a Rússia. Vai conseguir? Você vê que aqui está, ó, pilhas e pilhas de dinheiro. Aqui está a lista dos devedores. A Rússia não está, a Ásia não está entre a lista. E na ONU ela tem a palavra de final. Resultado: fazem um pacto. A OTAN é União do Tratado do Atlântico Norte, a nova ordem internacional. Os Estados Unidos propõem que, para acabar a guerra entre os Estados Unidos e a Ásia, então haja um organismo de segurança puramente defensivo, chamado Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, puramente defensivo, que será dissolvido tão logo as Alemanhas sejam unificadas. Isso é o que eles dizem. Acontece que aqui, ó, o Muro de Berlim é entregue, ou seja, a Ásia cumpre o seu papel, né? Devolve a Alemanha Oriental, mas a OTAN, ao invés de se dissolver, ela cresce. Ou seja, ela traiu. Ela traiu. Então, aí está o porquê da guerra, minha gente. Não tem nada a ver com a Praça Euromaidan em 2014. Marcílio Dias, você é um mentiroso, você é professor de geopolítica, você sabe que a verdade não é essa que você está dizendo, né? E o comunismo vai se expandir. Ó, aqui nós temos um pequeno país chamado Cuba, na América Latina. Ela vai ser ponto estratégico, ela vai abrigar mísseis russos aqui. E os Estados Unidos está aqui, ó. Estados Unidos está aqui. Cuba está aqui. Se um míssil sair de Cuba e for dirigido para os Estados Unidos, fode com tudo. Então, a Rússia está começando a pensar em termos estratégicos. Está pegando alguns países, está colocando nesses países as suas ogivas nucleares. Quase chegamos a uma guerra internacional com Kennedy na Baía dos Porcos, e graças a esse homem que dormia com soldados, enquanto Lenin, quando vence a guerra, ele vai para o Kremlin. Você vê a diferença de mentalidade? O Oriente é honesto, por isso não se dá com os Estados Unidos, porque é desonesto. Os Estados Unidos é traidor e vendido. Então, isso é dito a Obama na cara. Xi Jinping e Vladimir Putin não apertam a mão de Obama quando ele vai fazer uma visita à China, porque diz: você não merece nosso aperto de mão. Volta para sua terra, porque aqui você não tem vez. Na cara de Barack Obama. E Obama volta desmoralizado. Na época, foi um auê. Os jornais americanos disseram: nosso presidente foi desmoralizado. Foi, verdadeiramente foi. Aqui, as Coreias, que são estratégicos, são divididas. A do Sul é vendida para os Estados Unidos e a do Norte se mantém unida à China. Ó. Até porque faz limite com ela. Tá vendo? Ó? China, Coreia do Norte. E aqui, Coreia do Sul, que tenta impedir
que a Coreia do Norte tenha as armas que a China tem e que a Rússia tem. Ou seja, o que acontece é, nós estamos no mundo agora bipolar. Os países que não tinham aparentemente importância nenhuma, depois da Revolução Chinesa, depois que a Iugoslávia também, que é a antiga Sérvia, decide aderir ao comunismo, depois que Cuba decide aderir ao comunismo, então a Ásia exporta o comunismo. Não estou dizendo aqui que eu concordo com o comunismo, não, tá? Não pensem nisso. Nenhum dos dois presta. Eu estou dizendo apenas como é que Lenin, Woodrow Wilson, Truman, Churchill se ferraram. Então aqui nós temos, ó, o cinturão que deveria ser desfeito assim que a Alemanha fosse reintegrada. Essa era a palavra. Esse era o trato, segundo Gorbachev disse, ele é sionista. Mas acontece que a Ásia devolveu a parte alemã oriental e esse cinturão não foi desfeito. Ou seja, a OTAN, ao invés de cumprir a sua parte do trato e se desfazer, ela faz o contrário. Tá vendo? Ó? Organizações militares, OTAN e Pacto de Varsóvia. Então, pelo Pacto de Varsóvia, a OTAN se dissolveria, porque era um movimento apenas defensivo, de 27 países governado pelos Estados Unidos, que é governado pelo Banco Mundial e pelo FMI, que são os dois maiores bancos do mundo, e são judeus, e controlam todos os outros bancos. E os Estados Unidos é o maior devedor, o que é uma contradição, né? Como é que eu, sendo o maior devedor, posso determinar como é que eu posso distribuir esse dinheiro? Então, fica para vocês. Assim, nós estamos hoje assim. Ásia, Europa, e aqui nós temos a China, que não está aparecendo aqui, e a Europa. A Europa é reconstruída. Mas a OTAN, ao invés de cumprir a sua parte e dissolver-se e acabar com a guerra, acabar com o conflito, ela, pelo contrário, avança para o leste. Nós já dissemos que Brzezinski, e aí o professor Marcílio Dias diga a verdade, Brzezinski diz: se os Estados Unidos quiser continuar sendo o primeiro do mundo, tem de conquistar a Rússia e a China, a Eurásia. É aí que está o problema, né, professor Marcílio? O senhor sabe disso? O golpe de Estado da Praça Maidan, feita pelos neoná, né, é apenas em 2014. Acontece que a OTAN, aqui, é em 1947. Então, meu querido professor de geoestratégica, o senhor se vendeu, porque uma organização que é criada em 1947 e promete que em 1989 se dissolverá assim que a Ásia entregar a Alemanha, e ao invés de se dissolver, ela está tentando conquistar a Eurásia, a China, a Rússia, a Indonésia, a Polinésia. Então, são traidores. Não podemos confiar nos americanos. Não sou comunista. Não sou, não tenho nenhuma simpatia. Não acho que Xi Jinping vai dar ao mundo a tranquilidade que nós gostaríamos de ter. Lula está fazendo algo que nós não sabemos ainda em que vai dar. Né? Ele está, aqui está o herói da Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill. Nós sabemos que ele era pau-mandado de Bernard Baruch, assim como Obama era mandado por Zbigniew Brzezinski, ou seja, não governa. Aqui está a rendição da Alemanha. Ó, o muro de Berlim é quebrado e aqui está o general alemão Sumpf
junto com as tropas soviéticas do general Zhuklov, assinam a rendição da Alemanha. Nesse momento, o muro de Berlim é quebrado e a OTAN devia se dissolver. Aí está o problema. A OTAN, ao invés de se dissolver, ela se arma cada vez mais e o conselheiro presidencial americano diz: vamos nos fortalecer. O G20 vai ser cada vez mais forte. E do G20, 7 vão ser os grandes ricos, que não são porra nenhuma, porque o dinheiro deles é todo do Banco Mundial, do FMI. Lula disse que pagou, mentira. Tomou os bancos brasileiros. Ele pagou os bancos internacionais. Ah, Lula pagou a dívida. Pagou porra nenhuma. Ele pagou aos bancos internacionais com o dinheiro dos bancos nacionais. Os bancos internacionais cobravam 10% e os bancos nacionais cobram 12%. Fez um excelente negócio. E passou a história como sendo outro canário igual a esse. Então nós estamos com um canário no poder. Mas ele está organizando a União Sul-Americana, ou seja, o Mercosul está se expandindo e tende a ser uma União Europeia aqui na América do Sul. Se der certo, nós então teremos a paz, enquanto a Europa lá e a Ásia está fervendo, a Europa está desabastecida, a França, a semana passada, teve 2 movimentos de greve, né? Há países em que os habitantes invadiram o palácio do governo, botaram o governo para fora. Então o mundo lá está fervendo. Enquanto isso, o ex-presidiário aqui está tentando apaziguar a América do Sul, fortalecer o Mercosul e fazer um pacto usando a Argentina como mediadora com a China. A China entra pelo sul da Argentina e nós entramos pelo norte. Né? Nós temos um limite com a Argentina e nós entramos por ali. E a China vem de lá e entra pelo outro lado. Então a Argentina está sendo reestruturada para poder... Foi o país que teve mais prejuízo, 94% de inflação, mas tudo isso é um sacrifício que nós vamos sofrer. Mas esse sacrifício, se chegarmos até onde diz ele que vai chegar, nós teremos um país produtivo que vai ser o celeiro do mundo. Então, vamos esperar. Aqui pareceu que tudo tinha acabado. Nós temos de um lado aqui Stalin, e do outro lado Wilson, e do outro lado Churchill. Parecia que a guerra tinha acabado. Aqui a OTAN devia se dissolver. Ao invés de se dissolver, ela se fortaleceu e agora está querendo conquistar a Rússia. Mas isso foi dito num livro que vocês podem comprar, O Grande Tabuleiro de Xadrez, The Grand Chessboard. Então parem de mentir, vocês que dizem que o problema todo da Rússia e dos Estados Unidos, o problema da guerra da Ucrânia, é o golpe de Estado da Praça Maidan. Não é. Aqui está o bigodinho rendendo-se. Os generais dele obrigam ele a se render. Dizem que ele se mata, mas o cadáver dele nunca foi encontrado. Então, essa é a situação do mundo. E aqui nós temos tudo resumido. Atlas Geopolítico, editado pelo MEC, editora Scipione. Editado com a permissão do MEC. Tudo que eu disse a vocês é a mais pura verdade. Então, segundo a ideia de Lula, enquanto a Europa está passando fome, sem o gás russo, enquanto a Ucrânia está sendo destruída pela Rússia, enquanto a Rússia está sofrendo sanções dos países do G20 e do G7, o ex-presidiário está fazendo uma união na América do Sul, ampliando o Mercosul, e sem deixar de se filiar ao BRICS. Então ele tem 2 pontos de apoio. Através dos BRICS, ele pode negociar com a Rússia e com a China. E através do Mercosul, ele está unificando a América do Sul. Por quê?
segundo o raciocínio de Jorge Soros Júnior, quando a Europa e a Ásia forem pacificadas, Putin não vai perder, vão precisar de comida. E essa comida nós produziremos. A ideia é muito boa. Não acho que o Nove Dedos tem inteligência para isso, mas Jorge Soros Júnior tem. Então a ideia dele é ele quem governa tudo, é ele quem está fazendo tudo. Então o Nove Dedinhos aí, minha gente, ele apenas assina papel e fala pra cacete. Né? A ideia não é dele, né? Ele é um merda, ele não entende de política internacional, nem de política nacional. Quem está gerindo a política nacional é o Haddad. E quem está gerindo a política internacional é o Armínio Fraga, no seu apartamento em São Paulo, vizinho ao do Temer. Pronto. Então estamos num Brasil em que teremos, se o plano do Jorge Soros Júnior der certo, uma grande produção agrícola, é só manter o agronegócio, uma grande produção industrial, uma grande produção de aves, de carne suína, o maior rebanho bovino do mundo, e que todos os países americanos do Sul se unirão para produzir comida, porque ninguém come ouro, ninguém come computador, ninguém come celular, e é isso que a Europa produziu durante a vida toda. Agora ela percebeu que ela não pode comer isso, está passando fome. Eu tenho alunos lá que dizem, a gente tem dinheiro, chega nos mercados, não tem comida. O americano não pode mais tomar uma xícara de café brasileiro, que ele adorava, porque o café que eles bebem lá não é o mesmo que a gente bebe aqui. Eu tenho um amigo que é quase meu na França, não vou dizer o nome dele, e ele me diz que Macron é a pessoa mais odiada na França. Boris Johnson foi ameaçado por Vladimir Putin. Ameaçado. Boris Johnson é da Inglaterra, porque ele disse que os ingleses iam invadir com tanque de guerra a Rússia. Putin disse, venha, porque eu tenho um torpedo chamado Poseidon, e 5 submarinos estão com ele. Se eu disparar o Poseidon contra a Flórida, Miami será destruída, e 10 quilômetros em torno. E os submarinos que estão com Poseidon, eles têm um sistema antissonar. Isso quer dizer que, se eu mandasse um míssil aéreo, ele seria interceptado. Mas ninguém sabe onde esses submarinos estão. Só eu sei. E só o ministro da Guerra russo sabe. Então, se você botar o pé aqui, em 1 minuto, você não saberá o que está acontecendo, porque você vai virar pó. Desligou o telefone. E eu tenho 2 alunos na Suécia, né, a Cássia e o Fred. Eu tenho 2 alunos na Bélgica, não vou dizer o nome, e eles dizem, estamos racionando tudo, estamos na miséria. A Europa, que era rica, está na miséria. Só precisa admitir o seguinte, que Vladimir Putin é dono da Polônia e é dono da Ucrânia, porque nós temos mapas que provam que a primeira capital da Rússia era Kiev. Talvez seja a última coisa, se eu tomara que eu encontre aqui, para mostrar para vocês que a Rússia não está, Putin não está fazendo nada que seja, vamos dizer assim, o que o Bigodinho fez. Se eu pegar aqui, eu tenho um mapa aqui russo, eu tenho um mapa que tem a Rússia antiga, e vocês vão ver que no centro da Rússia, a capital da Rússia era Kiev. Então, não sei se vou encontrar, vou tentar, só mais um pouquinho, tá? Tá aqui, achei, pronto. Vejam vocês, minha gente, aqui está o motivo da guerra. Professor Marcílio, Ricardo Marcílio e os outros. Olha aqui, ó, aqui está escrito Kiev, podem olhar, ó, Kiev, no centro da Rússia. Foi a primeira capital da Rússia, tá vendo? Kiev. E aqui está Rússia, e aqui está os outros países que se uniram a ela. A China está aqui no meio, né? Está para lá. Agora, o que ela quer
de novo a Kiev. Nada mais justo. Tem 80 anos apenas que ela perdeu Kiev e agora quer de volta. Esse é o motivo da guerra. Estão informados? Estão sabendo a verdade? Então agora vocês podem parar de acreditar no professor Ricardo Marcílio, podem parar de acreditar nesses idiotas que dizem que Putin é um bárbaro, Putin está pegando as armas atômicas e está invadindo o país. Mas por que os Estados Unidos está protegendo a Ucrânia? Por quê? Porque sabe que Putin tem razão. Kiev, ó, de novo aqui, centro da Rússia. Foi a primeira capital da Rússia. Pronto. Esse é o motivo da guerra. Putin quer de volta o que era dele. E più non dico. Acabamos essa série. Fomos um pouquinho além, mas não chegar uma hora não. Para aqui agora. Agora vocês sabem o motivo da guerra russo-ucraniana. Verdadeiro. Kiev foi a primeira capital da Rússia. Putin quer Kiev. Os Estados Unidos não querem porque querem que a Ucrânia, a Polônia, a Tchecoslováquia, a Letônia, a Lituânia passe a ser da OTAN, que deveria ter se dissolvido. Então, os americanos são mentirosos, são falsos, são perversos, estão fazendo o mundo passar por uma crise que nunca passou antes, numa guerra planetária. É esse o povo que nos filmes Batman, Superman, Homem de Ferro, aparece como sendo a legião dos super-heróis. São os canalhas. Não estou dizendo que eu sou a favor do comunismo. Estou dizendo que talvez o plano de bolivarianismo dê certo. Se der, a América do Sul será um país produtivo. Não produzimos armas, não queremos armas, embora tenhamos algumas poderosas. Nós temos caças que a Ucrânia gostaria de ter, mas o 9 dedinhos, o 9 dedos negou. Queremos produzir frango, porco, gado e frutas e legumes. É essa a ideia de George Soros Jr. E se der certo, nós seremos o celeiro do mundo. A Amazônia está aí. Terra pra cacete. Pronto. Agora vocês sabem o que é que Vladimir Putin está fazendo, por que é que ele está lutando, e ele não vai ceder. Ele não vai ceder porque era dele, é dele, e ele quer de volta. Até o próximo. Encerramos essa série, dando a vocês o verdadeiro motivo, e duvido que a OTAN tenha coragem, mesmo sendo o almirante Bauer, primo do Rothschild, de botar os pés dentro da Rússia. Porque 5 submarinos com o sistema antissonar, ninguém sabe onde estão. E se Putin apertar o botão vermelho, 5 países serão destruídos, virarão pó. Eu não arriscaria, porque Putin é maluco. Ele já provou isso várias vezes. Acabamos. Próxima série será Maçonaria, filha do judaísmo. Preparem-se para ela. Obrigado. Até a próxima série. Essa terminou.